Bom, passando para a terceira pergunta aqui. A formação acadêmica do aluno depende mais do próprio ou do corpo docente? Qual o verdadeiro papel dos professores no processo? Então, se a gente perguntar isso para diferentes professores, a gente vai ter respostas muito distintas, né? Tem professores que, pelo menos em alguma fase da sua vida, e alguns fazem isso até hoje, eles têm um discurso de que a escola é maravilhosa, o único problema da escola são os alunos, né? Um discurso que você precisa de um certo tempo para superar, mas acho que tem que ser superado, né? Se a escola é maravilhosa e meus alunos não aprendem nada, quer dizer que não deve ser muito maravilhosa, né? Porque a aula deveria ser dedicada ao público que ela atende. E existem visões de que o professor ele tem um papel central nessa formação, e a gente vê as próprias formas das salas de aula, dos anfiteatros, eles demonstram isso, né? Estruturalmente. O professor na frente e os alunos sentados lá atrás. Então isso é uma concepção que acho que muitos professores têm, porque a formação deles foi assim, é isso que eles conhecem. E isso pode ser visto por parte dos professores como o verdadeiro papel do professor. Ele detém o conhecimento, é ele que vai conseguir sistematizar esse conhecimento, ele vai decidir o que é importante e o que não é importante ser passado, e ele vai passar isso para os alunos, e os alunos eles têm que aprender aquilo que ele disse que era importante aprender. A impressão que eu tenho é que não deve ser muito comum esse tipo de prática dentro do curso. O curso que eu fiz era em grande parte assim. Por outro lado, tem uma visão bem por extremo oposto, é que o professor ele é uma pessoa que vai catalisar a atividade de formação do aluno, embora não vá ter um papel muito presente na transmissão de informação. Então, essas lógicas relacionadas com a aprendizado baseado em problema, quem executa esse tipo de atividade coloca como diagnóstico de que não está funcionando os alunos ficarem olhando muito tempo para cada professor. Eles não podem ficar olhando muito tempo para cada professor, eles têm que olhar para eles, né? Eles têm que interagir entre eles. É um tipo de posição também que não é muito palatável para muitos professores, né? Que estão acostumados com a ideia de que o professor ele tem um conhecimento maior que os alunos, portanto ele deveria ser o centro da formação dos alunos. Se eu falar o que eu acho sobre o papel dos professores no processo, eu acho que ele tem uma opção de papéis que não passam até nem necessariamente por esses dois extremos. Acho que talvez um dos papéis mais importantes do professor seja o papel de cativar o aluno para o conhecimento. E eu não sei muito bem como que os professores fazem isso ou deixam de fazer, mas alguns fazem, alguns não fazem. Não sei se tem a ver com o estilo do professor, com a empatia, mas acho que isso tem quanto mais eu tenho vivência nessa área, mais eu acho que a empatia faz a maior diferença. Quando o aluno fala, puxa vida, eu queria ser assim quando eu crescesse, e esse modelo é um modelo positivo, acho que isso talvez seja uma das grandes forças motrizes relacionadas com a animação dos alunos para se dedicar a um certo tipo de atividade, para se interessar por um certo tipo de assunto, para tentar desenvolver suas habilidades em uma certa área. Então acho que esse papel é um papel importante e ele é um papel que é subliminar, ninguém fala muito sobre isso, né? Não tem uma técnica para ser cativante, né? Mas eu acho que esse é um papel importante. Se o professor não cativa o aluno para aquele assunto, depende só do aluno o interesse pelo assunto. Só que o aluno, quando ele chega aqui, ele não conhece sequer o assunto. E aí se cria uma situação meio exótica em que o aluno não conhece, quando ele passa a conhecer, eventualmente ele não gosta, porque ele não tem afinidade com o modo como o professor passa as informações, ou com o modo como o professor atua na sala de aula, e ele passa a não gostar daquele assunto porque ele não gosta da atuação do professor. Ou então ele pode passar a gostar do assunto porque ele gosta da atuação do professor. Então acho que esse papel é um papel relevante, talvez os professores devessem pensar mais sobre o fato de que eles influenciam muito os alunos mesmo sem perceber. Eles tivessem que ficar mais conscientes desse processo, que é um processo importante. Tem um outro papel que é obviamente importante, é que é o professor, em última instância, que define os objetivos centrais que estão por detrás da formação dos alunos. Seja dentro da sua aula, seja quando eles discutem dentro dos fóruns de produção das ementas, das disciplinas ou da lógica dos cursos, os modos como o curso deve ser dado, os conteúdos que devem estar presentes, as metodologias que devem estar presentes. Então, nesse sentido, ele tem um papel de planejador, que é um papel importante, porque, no fundo, são os professores que planejam como as coisas vão acontecer, e se a estratégia em que as coisas que é planejado para que as coisas aconteçam seja uma estratégia mais rígida, os alunos vão ter pouca chance
de flutuar para um pouco distante dessa proposição dos professores. Outro papel importante que os professores têm é que, se tudo correr bem, eles conhecem mais do que os alunos sobre aquele assunto sobre o qual se está ensinando. E aí, nesse sentido, é importante porque eles podem trazer uma visão, uma síntese da visão da área sobre o assunto, facilitando em muito a compreensão dos alunos. Então, dentro de biologia, dentro de todas as áreas científicas, a produção de conhecimento é cada vez maior. Né? Não existe mais a possibilidade de uma pessoa conhecer tudo sobre uma área, ainda que seja muito específica. E essas instâncias de síntese são importantes mesmo para os pesquisadores nas suas áreas específicas. Né? Toda hora saem artigos de review, são artigos que procuram didatizar as informações gerais daquela área, até para pesquisadores, porque os pesquisadores não dão mais conta de conhecer a área como um todo. O que mais se dirá para tentar sintetizar um campo inteiro da biologia, como botânica, como ecologia, como zoologia, para os alunos. Então esse papel de transformar o conhecimento científico em conhecimento didático é um papel extremamente importante no processo de ensino, e obviamente só quem vai conseguir fazer isso é uma pessoa com muita experiência nessa área. E aqui a gente entra, eu acho, num papel importante que os professores numa universidade com um maiúsculo devem ter, é que o professor que dá aula na graduação deveria ser, na minha visão, um professor que tem uma relação próxima com a produção de conhecimento na área que ele está dando aula. Porque isso faz com que ele tenha maior habilidade técnica, pelo menos teórica, de conseguir avaliar o que é relevante, quais foram as questões históricas associadas com a produção daquele conhecimento, quais são as questões metodológicas relacionadas com aquela produção de conhecimento, e aí ele pode passar para o aluno uma visão mais sintética, mais bem elaborada e com mais propriedade do que um professor que está dando aula sobre um assunto que ele não tem conhecimento específico, porque ele não produz conhecimento naquela área, e ele está, na verdade, traduzindo aquilo que está nos livros para os alunos. Acho que esse outro papel é importante do professor, e as universidades públicas, acho que elas têm um papel relevante nesse tipo especial de formação, porque é aqui que a gente contrata professores de administração exclusiva que deveriam, teoricamente, desenvolver pesquisa. Embora a gente saiba que um contingente muito grande de professores em regime de DE não desenvolvem pesquisa absolutamente, que eu acho que é um desperdício importante de recurso público, né? Senão eles poderiam ser professores 20 horas que têm um salário mais baixo. Então acho que os papéis são esses, eles passam desde do encantamento que o professor pode gerar para o aluno, passam pela capacidade científica que o professor tem de conhecer aquela área e conseguir fazer sínteses que sejam adequadas sobre aquela área, levando em conta as questões históricas e metodológicas sobre a área, e de planejar o modo como isso vai ser oferecido para os alunos. Se através de metodologias que estão mais relacionadas com a aula expositiva, por exemplo, e vocês que fazem a aula de regulação devem ter ouvido falar que é o pior tipo de aula possível, né? Mas que é o que a maioria das pessoas faz, ou se através de outras técnicas que vão favorecer o desenvolvimento de outras habilidades que não são apenas aquela de guardar a informação na cabeça. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa?